Vamos entrar em uma aventura em que o nosso protagonista está destinado a uma grande profecia e que essa profecia irá mudar o destino de todos nesse mundo. E aí, já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Duna lançou este ano nos cinemas, porém já existia uma outra versão antiga que não agradou muito aos fãs. Essa aventura Duna vai nos levar a acompanhar um personagem chamado Paul Atreides, que é um filho de vamos dizer assim, monarca, vamos dizer, melhor jeito de colocar isso, que está destinado a uma grande profecia e que ele terá um grande papel na mudança de muitos. Porém, algumas coisas saem do controle quando nós acompanhamos que a família dele acaba sofrendo uma traição. Sinceramente, gente, eu vou ser bem sincera. Com relação a Duna, vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei sobre Shang-Chi. Eu esperava mais desse filme. Sinceramente, repetindo, eu acho que ele não entregou o que parecia que o trailer entregaria. Você via um trailer extremamente fantástico, um trailer assim que você via muito bem trabalhado, em que teria várias cenas de ação, mas não é isso que o filme nos entrega. Antes que algum fã desta saga, deste livro, venha me xingar, não, gente, eu não estou falando que o filme é ruim, eu só acho que faltou desenvolvimento, exatamente como foi a questão de Shang-Chi. Nos é entregue um protagonista que, sinceramente, repetindo, né, ele não tem um desenvolvimento muito grande. Você fica muito perdido com a história também, porque começa a história contando da questão dos antigos moradores lá que moram no deserto e que tem os olhos claros, eu não lembro qual é o nome deles, tá? Peço desculpas. E que daí volta e a gente começa a acompanhar o Paul. Então, assim, você entende que ele é o protagonista. O protagonista tem que ter, sim, um desenvolvimento? Sim, existem aqueles protagonistas que têm um desenvolvimento fraco, pequeno, que vai crescendo com o tempo e daí vai se tornando um grande herói. E existem aqueles protagonistas em que, pum, já se torna um grande herói. Mas eu acho que esse protagonista faltou esse foco de ter esse equilíbrio entre ser um grande herói já no começo e ter um desenvolvimento com o tempo da história e se tornar um grande herói. Então eu acho que faltou isso. Deveria sim ser muito melhor trabalhado. Eu não assisti a antiga versão em que todo mundo questionou, falou que o filme é horrível, é muito ruim. Então eu não tô comparando nesse sentido. Mas eu acho que, por ser uma questão em que nós temos um protagonista que vai ser o destino de toda a história, ele deveria ter sido muito melhor trabalhado. Eu não tenho uma ideia de como é o livro, porque a propósito, Duna é baseado em um livro, ele é 6 livros, então eu já fico imaginando, será que realmente ele vai fazer sucesso para se ter uma continuação ou não? Mas assim, se o livro é melhor, então faltou da produção desenvolver esse personagem melhor, ou até mesmo o próprio ator desenvolver, entender melhor o Paul, porque ficou confusa a história, gente. Eu acho que Duna tinha sim, exatamente como Shang-Chi, tudo para ser um grande filme, mas no meu ponto de vista, porque eu não conheço a história, ela ficou confusa. Você entende que o protagonista vai ter um grande papel na história, porque ele é protagonista, ok? Mas que ele vai ter um grande desenvolvimento, mas que é falho. Em alguns momentos você vê que parece que ele é foda e de repente é só um ser humano normal que erra e que
ainda está aprendendo. Agora, um ponto que eu tenho que colocar muito em evidência desse filme é que Duna me lembrou muito Star Wars. A verdade é essa, nós temos aquela questão de guerras entre mundos, guerras entre raças, em que o Império quer dominar tudo, e nós temos os rebeldes. Sinceramente, parece muito com Star Wars. Em vários momentos ele me lembrou essa questão do Star Wars, em que nós temos o protagonista, que seria, no caso, o Paul, seria o nosso Jedi, que é o filho do Darth Vader. Porém, existe também a questão de um outro filme que lembra Mad Max, que é todo o desenvolvimento que está dentro do deserto e aquela guerra por água, porque o país está com uma quantidade bem pequena de água, além, é claro, de guerras e procurar outros produtos que são raros. Então tem a junção muito grande desses dois filmes, e eu acho que Duna lembra muito mais até o próprio Star Wars do que Mad Max, pelo próprio desenvolvimento dos personagens, pelo próprio protagonista e todo o desenvolvimento da história em si. Agora, uma coisa que assim me incomodou bastante nesse filme é o fato da personagem que é a namorada do menino que faz Homem-Aranha, que é a Shay, eu acho que é isso o nome dela, peço desculpa, gente, se eu falar algum nome errado, tá? Que assim, você vê ela aparecendo o tempo todo no filme como sendo as visões do Paul e essa questão de que ela será realmente o par romântico dele, mas assim, quando ela finalmente aparece pra ele, é como se quase ela não tivesse importância. Então assim, ficou também bastante decepcionante nessa parte. Você vê que a personagem tem uma importância grande na história pelo filme, lembrando, não estou me baseando no livro e nem no outro filme, mas não tem aquela questão de um ganho maior que poderia ter sido, sim, ganhar, ter uma ênfase maior, além daqueles pequenos flashbacks que o Paul tem em vários momentos com ela. Agora, o que ganha mais nesse filme, que realmente tenho que parabenizar, é o fato de que as maiores cenas, a maior parte do filme foi feito em um campo aberto, sem aquela questão daquele plano de fundo falso, porque venhamos e convenhamos, gente, é bastante decepcionante e até estressante e irritante você estar vendo um filme e ficar muito nítido que aquele fundo, aquela cena é falsa. Então assim, é interessante esse desenvolvimento que Duna teve de fazerem o trabalho em um campo aberto. Você vê, são poucos os momentos realmente que tem o fundo verde, como é o caso de quando aparecem aqueles vermes de areia, que você sabe que aquilo é feito por computação gráfica, porque assim, a maior parte eles fizeram em um deserto. Então isso que é uma coisa muito rica, isso nesse filme. Um outro ponto que é interessante é o modo da questão do trabalho sobre a parte da água em que vemos nesse filme. Quantas pessoas são precisas para alimentar as palmeiras que existem naquele lugar? Então é interessante. Sim, eu vou ser sincera, Duna é um tanto decepcionante. É um filme fraco. Não tô dizendo que é ruim. Antes que vocês comecem a me xingar, é interessante. Ele não é ruim, mas ele é fraco, porque ele deixou a desejar. Nos é apresentado no trailer, pra mim, me pareceu que Duna seria sim um filme que teria aquela questão de você ver meio de guerra, em que nós teríamos o protagonista, seria o salvador do mundo, mas que teria ação, o que ela tem uma dose muito pequena de ação. Então assim, eu acho que faltou isso no filme, porque o trailer parecia ser tão interessante, gente. Você vai ver aquela questão de guerra, de batalha, de ação, de mata-mata, porque normalmente essas questões de o protagonista é o salvador do mundo, é basicamente isso. Aí tem aquela questão do próprio protagonista, em que, na minha opinião, ele foi mal desenvolvido. Como eu disse, você não recebe um protagonista fodástico já no começo, mas você também não recebe aquele protagonista que tá se desenvolvendo, aprendendo
aprendendo, entende? Porque devia ser aquele meio termo, entende? De ter pelo menos essa balança de protagonista foda, protagonista que está aprendendo, que no final vai ser foda, vai dominar o mundo, vai acabar com todo mundo. E daí nós temos a outra questão da protagonista, que será o par romântico dele, que ela não tem quase uma aparição. É assim, você vê a aparição dela, claro, nas visões que ele tem, em que ele sonha com ela em muitos momentos, mas é só isso. Quando ela aparece, ela praticamente não tem foco nenhum, não tem praticamente fala nenhuma, e quando ela aparece no final do filme. Então assim, ele deixou a desejar. Eu esperava mais de Duna. Ele tem sim um trabalho interessante sobre a parte daquela questão no campo aberto e tudo, mas que deixou a desejar com todo o trabalho de resto, de desenvolvimento da história, de desenvolvimento do protagonista, do personagem, do desenvolvimento de como a protagonista teria uma importância na história maior. Outro ponto que entrega ainda mais a minha decepção é o fato de ser um filme extremamente parado, porque, como eu disse já agora há pouco, você entende pelo trailer que ele teria uma ação esplêndida, pela aquela questão de guerra entre império e rebeldes, que é o caso do que lembra Star Wars, mas não tem, sim, não tem em quase nenhum momento. Nós vemos uma ideia literalmente bacana, mas que foi mal feita, mal trabalhada. Eu não sei como foi o antigo filme. Creio que este filme seja melhor do que o antigo, mas faltou desenvolvimento no roteiro. Faltou o modo como trabalhar o protagonista. Talvez no livro seja assim, eu não sei. Como eu disse, eu não tenho uma ideia muito grande sobre como é o livro de Duna, mas é interessante a história, gente. A minha opinião final sobre Duna é essa. Sim, ela tem uma história interessante, mas o que me fez achar ela interessante é o modo de todo o trabalho de desenvolvimento em ar livre, no deserto, e isso, porque de resto ela não se torna interessante. Mil desculpas se você é fã de Duna, dessa obra, mas realmente de resto ela não se torna algo tão interessante que vai fazer outras pessoas quererem ler o livro. Faltou coisas, exatamente como eu disse de Shang-Chi. Faltou um desenvolvimento melhor, principalmente no roteiro. Mas se você ainda não viu Duna, vê e dá sua conclusão final. E ainda mais se você é meio que fã assim, de Star Wars, ele tem uma pegada de Star Wars, exatamente como de Mad Max, que tem aquela guerra de territórios e ir atrás de água, porque isso também envolve. Então assim, dá uma chance, porque talvez você tenha alguma coisa que te atraia mais nesse filme. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Duna, que lançou este ano, 2021, o que você achou? Ou se você já assistiu aquela outra versão em que muitos fãs questionaram e assistiu essa, o que tem de melhor nessa nova versão para a antiga? Ou se você conhece o livro, qual que é a diferença entre livro e filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!